E para mais informações, nós vamos conversar agora com o Roberto Olinto, que é ex-presidente do IBGE. Roberto, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Roberto, qual que é o impacto da não realização do censo para o país, Roberto? Olha, não é o impacto, são os impactos, e que são inúmeros. É uma monstruosidade, por exemplo, a não realização de um censo demográfico para um país. O censo, quer dizer, ele tem, só tentando sumarizar alguns. Primeiro, o censo é uma operação de cidadania, que as pessoas normalmente esquecem isso. É uma operação onde, pela primeira vez, o Estado vai à população e insere essa população. Diz que precisa dela, diz que ele tem que informar. Quer dizer, isso é importante numa relação de inclusão social. Segunda questão, sem dados oficiais, nenhum país é respeitado internacionalmente. O censo é a construção, não só da base de dados que descreve o país, mas é a base oficial, e é essa base que cria um país para as discussões externas. Sem censo não adianta, ninguém acredita em você, sem dado oficial. O censo é a base para isso. Internamente, sem o censo, por exemplo, alguns exemplos, você não planeja o SUS. Onde é que eu vou alocar medicamento, onde é que eu vou alocar equipamento, onde é que eu vou alocar médicos? Eu não sei planejar saúde, porque eu não tenho mais a faixa etária das populações. Eu não tenho mais a geografia. Eu não sei mais a geografia do país associado com as pessoas, aonde está cada um. É a única pesquisa que vai ao município, todos os municípios. Sem isso, você não conhece os municípios. Ela baliza transferências da União, o Fundo de Participação dos Estados, dos municípios, o Fundeb, todos esses necessitam da população detalhada por município, senão você não consegue fazer uma alocação justa e equitativa de recursos da União. E aí a gente pode continuar o resto da tarde falando desses impactos. Basicamente, o que eu gosto de dizer é o seguinte: o censo representa, não é só apenas um retrato do país. Um país sem censo, ele não existe, porque ele não se conhece. Roberto, e é interessante, né, que o governo poderia alegar questões relativas à própria Covid, a dificuldade das pessoas que vão comparecer às residências, os estados, mas a alegação é financeira. Ao mesmo tempo, a base governista se esforça por voto impresso que vai custar os mesmos 2 bilhões de reais que custaria o censo aqui nesse ano. Olha, a primeira coisa que eu chamo de uma falácia, o censo não é caro. Aliás, censo nem gasto censo é investimento. Hoje, em todas as comunidades de discussão científica e tal, já se coloca muito claramente o seguinte: conhecimento é capital, é investimento. Então, dá retorno muito, e dá muito retorno. Então, essa é a questão do censo. Infelizmente, esse censo agora, que era para ser realizado em 2020, virou uma sequência de polêmicas. Isso é muito triste para o país. Por quê? O adiamento de 2020 para 2021 era inevitável. Com exceção de 2 países que já haviam iniciado seu censo, que eram os Estados Unidos e o México, todos os demais adiaram, na expectativa do fim da pandemia. Quando nós iniciamos esse ano, a pandemia no Brasil recrudesceu, a vacinação está lenta, e aí se colocou a questão de quando fazer o censo. E essa discussão, se faria um censo em 21 ou 22, foi atropelada pelo orçamento. Então, qual é a tristeza disso tudo? Que uma operação rotineira não consegue se definir. Precisou chegar ao Supremo Tribunal Federal para ter uma decisão para uma coisa que comparado com o orçamento, muito barato, não se discute. Um custo do censo, quando eu era presidente, a gente trabalhava com 3 bilhões, depois houve uma estimativa um pouco menor de 2 bilhões e 300. Isso não importa, é barato, pela informação que traz. Agora, o que é fundamental é o seguinte: eu espero que a decisão esteja tomada pelo Supremo. O Ministério da Economia, que durante muito tempo ficou calado e um pouco abandonou o IBGE à própria sorte nessa discussão orçamentária, através do secretário especial, Bruno Funchal, já se posicionou para o censo. Então, daqui para frente, acabar com a discussão, entender que nós não estamos tendo uma opção. O censo não é opção, é
cidadania, é informação, é o país, e começar a trabalhar para evitar que chegue ano que vem, se tem uma nova discussão por algumas migalhas de orçamento, ou uma discussão se tem algum problema aqui ou ali na coleta. É preparar uma coleta pós-pandemia. Isso, para mim, é preferencial, porque já é uma situação mais de estabilidade do país, e trabalhar. O que não pode continuar é essa discussão eterna se faz ou não faz censo. O censo virou meme, e isso é muito triste. Roberto Olinto, muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan. Boa tarde. Nada, muito obrigado a vocês pela oportunidade.